Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas, beleza? Lá vamos nós! O serial killer David Berkowitz causou o maior pânico na cidade de Nova York, porque ele era conhecido como o assassino do calibre 44, matando jovens casais que ficavam no carro ou na porta de casa. Isso causou um alvoroço, desafiando as autoridades. Porém, ele foi preso, mas um jornalista descobriu uma nova trama, que aquilo poderia ser apenas o começo. Será que existiria uma seita satânica e que isso poderia acontecer novamente? E aí? É exatamente o que tem nesse documentário que eu vou comentar com vocês após a vinheta. The Sons of Sam, A Descent into Darkness, ou Os Filhos de Sam, Loucura e Conspiração. Dirigido por Joshua Zeman. Em meados da década de 70, um homem chamado David Berkowitz estava tramando algo em Nova York. Mais conhecido como Filho de Sam, ele cometeu assassinatos por quase 2 anos antes de ser pego em agosto de 77. Com a prisão do criminoso e sua condenação, os nova-iorquinos puderam enfim dormir em paz. Só que o jornalista Murray Terry iniciou uma teoria de que o criminoso não agiria sozinho, e daí levantou várias questões de quem estaria envolvido nisso, e criou-se uma seita satânica que poderia estar espalhada em vários lugares do país. A pesquisa passou a se tornar uma obsessão para o jornalista e o custo disso foi muito caro. O diretor do documentário, Joshua Zeman, tenta usar relatos antigos da mídia e as próprias palavras de Murray para tentar entender o que o jornalista se perdeu tanto em uma ideia, ou ele estava certo afinal. Aqui a série divide o protagonismo do serial killer com o jornalista, um querendo informações do outro, e as teorias que ele foi criando e como isso acabou sucumbindo de uma forma até o fim de sua vida. Isso é bem explicado. E relatos de todas as testemunhas envolvidas, quem presenciou o crime, quem sobreviveu. O primeiro episódio é a caçada ao serial killer e, no final, a sua prisão. Daí em diante, inicia-se toda essa questão de conspiração e se existia mesmo a tal seita. E muitas coisas macabras foram acontecendo. Rituais em uma escola e outras pessoas envolvidas. Os lugares também onde as pessoas foram mortas, tinha muita coisa de seita satânica e até o envolvimento do Charles Manson. Você lembra dele? Ele matou em 1969 a Sharon Tate e aquilo causou um alvoroço. Será que Charles Manson pertencia a essa seita? O modus operandi, a investigação, como que a mídia ficou em cima e causou um sensacionalismo nisso. No próprio documentário é falado, nós tínhamos que produzir matérias para chocar, para assustar e lucrar. Alguns familiares dão seus depoimentos, alguns são bem fortes, da mãe de uma das vítimas, me tocou bastante. Não se preocupe que não tem corpos, sangue, apenas as cenas dos crimes, como ficaram os carros após o tiroteio, toda a questão do satanismo, como que ele foi tipo um bode expiatório para tudo dizer que a pessoa era satanista, há quem defenda esse tipo de viés, há quem condene, muitos talk shows ali explorando essa questão, e o jornalista ali se garantindo aí um sucesso em cima dessa premissa. A polícia ficou um pouco confusa, depois a mídia, mas aos poucos eles foram saindo dessa perspectiva. E só restava ao jornalista chegar ao Berkowitz para perguntar se existiam pessoas. Ele só queria nomes. Conta também a trajetória dele, como que ele foi gostando dessa questão de ser jornalista, de investigar, o faro dele para essas coisas. Registros da época, fotos, entrevistas com autoridades, o prefeito dando seu discurso, o medo tomando conta, a quem pertencia essa seita. O ritmo é bom, vai explicando tudo, vai mostrando a cronologia, todas as vítimas, o que cada um queria fazer, sonhava, onde estava e por que estava ali, relatos das famílias, o julgamento do criminoso, a sentença, e se o David estava apenas brincando com o jornalista, com a imprensa, com a polícia, dizendo que ele não estava em tal lugar, não dava tempo dele chegar em tal bairro para cometer os crimes. Então fica essa dúvida que perdura até hoje. E eu fiquei sabendo que ele é um serial killer meio que esquecido pela sociedade, mas e aí? Será que realmente existia essa tal seita? Como também tem gente que acredita que ele agiu sozinho. Eu volto àquelas questões. Será que quando a gente vê esses serial killers, essas séries não glamorizam demais esses caras e acabam despertando isso em outras pessoas? E ali também mostra muitas coisas da época, lá nos anos 70, quando Nova York estava em decadência, muita violência, assassinatos. O primeiro
momento ninguém ligou muito para as primeiras mortes, depois a coisa foi ficando mais cabulosa. Relatos de pessoas da época, aquela pressão em cima da polícia, e a polícia que também deu mole em alguns momentos. Isso foi muito criticado, sempre é criticado nesses documentários de serial killer, a espécie de investigação, porque ninguém foi saber se realmente o David poderia estar em tal lugar, e quem mais? Há pessoas que são levantadas como suspeitos que nunca foram investigados, então fica aí essa dúvida. Em abril de 1977, David Berkowitz ganhou o apelido de Filho de Sam. Isso aconteceu depois do assassinato de Valentina Suriani e Alexander Esaú, que também estavam em um carro. Depois da execução, ele deixou uma nota perturbadora à polícia, rebatendo a forma em que era chamado na época. A mensagem dizia: "Eu fiquei profundamente ofendido por vocês me chamarem de odiador de mulheres. Eu não sou mas eu sou um monstro. Eu sou o filho de Sam. Sam ama beber sangue, vai lá e mate", ordena o pai de Sam. Ainda vivo, o criminoso está com 67 anos e segue preso em Wooster County, Nova York, na Chavanguk Correctional Facility. O assassino em série foi condenado a pelo menos 25 anos de pena por cada um dos 6 crimes cometidos, totalizando 300 anos. Mas, como ele se declarou culpado de todas as acusações, se tornou elegível para pedir liberdade condicional. Berkowitz vem tentando fazer esse pedido de liberdade a cada 2 anos desde 2002, mas a solicitação sempre foi negada. A última audiência aconteceria no ano passado, mas foi adiada devido à pandemia da Covid-19. Então é isso, gente. Comentem o que vocês acharam de Os Filhos de Sam, Loucura e Conspiração. Se inscreva no canal, comente o que você achou de tudo aí, dá uma curtidinha e a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar mais 2 vídeos aqui, minhas redes sociais, e é isso. Você gosta de serial killer? Você gosta dos casos, das investigações? Comentei também. Um abraço e fui! Tchau, tchau!